No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, bem-vindo a mais um episódio. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério e também nas nossas igrejas no Brasil e no mundo. Vai acompanhar também uma entrevista bem legal com o nosso convidado de hoje. Então, fique comigo, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Vamos começar nosso giro pela cobertura das cerimônias de formatura Rema. Já saíram 2 matérias contemplando dezenas de unidades espalhadas por todo o Brasil. Neste ano, mais de 100 escolas estão realizando lindas celebrações, marcando uma nova temporada na vida dos alunos. Membros da nossa diretoria, além de supervisores e professores, estão se dividindo para marcar presença nas solenidades que estão ocorrendo em todo o país. Para conferir, é só acessar o nosso portal. Falando em festa, a Igreja Verbo da Vida, sede aqui em Campina Grande, Paraíba, completou 33 anos de fundação. O evento contou com grandes surpresas e a presença do pastor Janduí Araújo, que lidera a Igreja Verbo da Vida em Vila Leopoldina, em São Paulo. Foi uma noite maravilhosa e a gente deseja que o pastor Tiago e Juliana Borba, líderes da igreja sede, possam desfrutar de mais crescimento e grandes bênçãos no Senhor. Já em Pernambuco, uma sessão solene em homenagem ao Dia da Bíblia reconheceu o trabalho de algumas instituições e também de personalidades da cidade. Entre as pessoas homenageadas estava o pastor Cristiano Arcoverde, líder da igreja no bairro Campo Grande, em Recife. Com mais de 21 anos de experiência no pastoreio, o pastor Cristiano fundou a igreja local há 11 anos. Desde então, a congregação tem desempenhado um papel relevante para a sociedade pernambucana, destacando-se em ações sociais e também no cuidado com as pessoas. Durante a programação, diversas apresentações musicais, reflexões relacionadas ao dia comemorativo foram apresentadas. Daqui a gente parabeniza o pastor Cristiano por esse relevante trabalho que ele tem desenvolvido. Que esse reconhecimento seja um impulso para continuar inspirando e influenciando a sociedade pernambucana com a palavra da fé. Para finalizar, o Ministério Verbo da Vida lançou o documentário inédito Reagan, o Poder da Honra. Trata-se de uma produção original que registra os bastidores de um momento histórico sobre a última visita do pastor Reagan aqui ao Brasil e também sua participação na Conferência Raízes. O filme traz à tona toda a intensidade e também expectativas que refletem a importância da vinda dele a esta nação, em especial aqui a Campina Grande. O primeiro episódio foi lançado esta semana durante a programação do Toda Terça e já está disponível no nosso canal no YouTube e também no Alumni App, com novos episódios disponíveis semanalmente. Vale a pena conferir. E por falar no documentário do pastor Reagan, a nossa conversa hoje é com o Will Carreteiro. Ele é graduado da Escola de Missões, é filmmaker e atua na comunicação do ministério. Olá, Will, seja bem-vindo ao Verbo Online. Olá, muito obrigado pelo convite. Depois de alguns programas, atuando atrás das câmeras, agora atrás do microfone. Will, entre as grandes novidades do portal esta semana, uma das matérias que mais repercutiu foi o lançamento do documentário sobre o pastor Reagan. Você foi uma das pessoas chaves para que isso fosse possível e eu gostaria de que você comentasse um pouquinho com a gente como foi que surgiu essa ideia genial de documentar, de registrar essas visitas do irmão Reagan ao Brasil, em especial aqui a Campina Grande, Paraíba. De fato, foi um grande presente, para o nosso ministério. A gente vê até nas palavras do pastor Edilson, aquele que nos nutriu por tanto tempo, agora a gente poder estar junto com ele nesse tempo, registrando isso e mostrando também essa parte de backstage, como é o homem atrás do púlpito, ou atrás das cortinas e tudo mais. Isso foi um grande presente pra gente. Eu cheguei aqui no ministério
trabalhando efetivamente no audiovisual no início do ano, né? Vim para cursar a escola de missões, já era um sonho antigo a gente ter essa parceria, trabalhar junto. E aí fui informado sobre esse projeto, esse sonho de fazer o documentário. Isso partiu, né? Esse projeto de uma das nossas produtoras de conteúdo, a Camila Moraes, ela foi a idealizadora desse projeto. Sim. E aí a nossa diretoria amou o projeto, comprou, e aí o que eu fiz foi dar voz, né, ou dar imagens. Sim, a no isso, seu caso, né? da Então imagem, partiu verdade. daí, e aí a gente foi traçando toda essa parte de roteiro, de como faria, embora tenha sido um pré-planejamento, mas nós não sabíamos como ele ia chegar, qual seria a disposição. Então foi um documentário diferente nesse sentido. A gente sabia que a gente não poderia controlar tudo. A gente tá falando de um homem, né, de um pastor de 85 anos. Que tem Então, toda uma rotina. Exatamente. Então a gente foi entendendo ali nas primeiras horas qual seria a disposição, até onde nós poderíamos ir, e foi um grande sucesso, eu acredito. Falando sobre isso, Will, nesse processo mesmo de construção, né, de ligar a câmera e sair pegando os takes que seriam importantes para o doc, o que é que vocês levaram em consideração, almejando que o vídeo transmitisse de fato a essência dele, de Lynette, durante essa visita? A gente faz todo um pré-planejamento, mas muita coisa a gente vai sentindo na hora. Eu tive um braço muito importante nos últimos anos na produtora que eu tinha em São Paulo, que era de documentar eventos familiares e tudo mais. Então eu sempre tive esse desejo de que a experiência, não só a entrega do material, mas a experiência fosse agradável. Então eu trabalhei com famílias que eram super extrovertidas, que queria que você estivesse fazendo parte, que queriam falar para câmeras, mas uma curiosidade, eu trabalhei também muito com o público coreano, com famílias coreanas. Eles amam câmeras, né? Não, pelo contrário. No início, na festa... O japonês ama. Na festa eles se soltam, mas no início é um povo muito fechado. Então é tudo assim, você tem que passar desapercebido. Então isso foi me ajudando nessa leitura e de como se portar nos diferentes públicos. Então, nas primeiras horas eu já consigo identificar. Então, isso facilitou bem até onde a gente poderia ir. Mas ele foi super solícito. A gente não demandou, né, por exemplo, discursos, falas deles, mas nós estivemos ali por perto. Então, foi entendendo até onde a gente podia chegar para que não se tornasse cansativo, mas ao mesmo tempo nós pudéssemos contar essa história e mostrar de fato quem era ele ali no backstage. E de forma muito espontânea, né? Sim, de forma bem dinâmica e natural mesmo, né? E interessante assim, que para você pegar a espontaneidade e para estar atento a tudo que estava acontecendo ali, desde os bastidores até saída do aeroporto, bastidores da igreja sede e tal. Qual foi o ponto de equilíbrio que vocês precisaram encontrar para não perder nenhum take importante, nenhuma cena importante sobre eles e também, ao mesmo tempo, não invadir a privacidade deles? O que facilitou é que ele tinha uma equipe dele com ele, né? Então, Sim. assim, já tinham pessoas que iam estar por perto. Então, assim, não era um ambiente tão privado. Não era só o pastor, Regan e Lynette e eu, né? Mas eram outras pessoas. Então, você consegue se camuflar em meio a essas pessoas, né? E o interessante é que, assim, a gente planeja, a gente sabe tudo aquilo que vai acontecer, mas na hora vão surgindo histórias diferentes, situações, coisas que até mesmo na hora da decupagem, você acaba puxando e fala, poxa, eu tinha um planejamento de roteiro, mas olha essa história que interessante, olha isso aqui que aconteceu. Então tem muito dessa questão do feeling. Embora tenha o planejamento, a gente também se deixa levar por aquilo que a gente está vendo ali na hora. Durante toda a captura de imagens, teve aquele momento assim de emoção, daquela cena assim que você se sentiu assim, que honra estar aqui por trás da lente capturando isso. Você poderia comentar com a gente sobre isso? A gente sabia que teria na sexta-feira um período de honra, né, de homenagem a ele, mas acho que na nossa mente estava ali uma coisa muito formal das homenagens, até porque viriam pessoas, deputados, enfim. Um ato oficial, sim, né? Ato oficial, teria a banda do exército, etc. Mas acho que não era todo mundo que esperava aquilo que aconteceu, e só quem estava lá
na hora, sentiu a unção que estava fluindo daquele lugar, e aquilo foi muito emocionante, assim. E aí você saber, puxa, eu estou aqui nesse tempo, nessa vinda dele, foi um grande privilégio. E foi até uma dessas coisas. Teria algum destaque em um dos episódios, mas se tornou muito maior do que aquilo que a gente esperava, porque foi um grande feito, assim. Foi algo muito, muito emocionante mesmo. E ele, vocês vão ver no episódio 2, ele se emocionou muito. Ele ficou ali de boca aberta, digamos. Como foi dividido o documentário? No episódio 1, ele está liberado tanto na Luminary como no YouTube. Sim. Então é para um público maior, além do Verbo da Vida. Nele a gente mostra muito sobre a vinda dele, esses melhores momentos da conferência, né? A conferência de ministros, que foi chamada de Raízes, até pela vinda dele. Então é algo um pouco mais global. Eu digo que o documentário em si, ele é num sistema de funil, né? Então é algo ali mais popular, esse primeiro episódio. No segundo, a gente já mergulha um pouco mais adentro na relação do Rema, do Verbo da Vida com os Regans, e aí a gente tem essa parte muito importante da questão da honra, da homenagem, que é um ponto muito emocionante no episódio. No terceiro, a gente afunila mais ainda na história, e a gente vai falar das primeiras vindas de 2000, 2004, 2014, e com depoimentos de pessoas que estavam lá, com arquivos, com fotos. E aí a gente tem um conteúdo extra, que é o fim do funil, que foi um bate-papo também que nós planejamos de, vamos fazer um bate-papo de 20 a 30 minutos com ele. Mas ele começou a demandar e contar tantas histórias e a derramar mesmo sobre nós, que virou um conteúdo de 1h30 riquíssimo. Então você vai se aprofundando nessa história com os Regans, nas raízes mesmo. Will, você falou da sua experiência anterior, né, com a sua produtora em São Paulo. Uhum. E tecnicamente, o que é que você considera que fez um grande diferencial para você na produção, na direção desse trabalho? Eu acho que esse feeling, né, e esse é o que a gente chama de guerrilha, né, essa experiência, eu trabalhei quase 10 anos nesse braço de eventos. Então, eventos você não tem muito o que planejar, você chega e vai ver situações de luz lá na hora, se tem janela, se não tem, se a pessoa vai se mover para um lado ou para o outro, então não tem tanta direção. Então, você tem que ser muito rápido nesse feeling, em se posicionar, em dar o rec na hora certa. Então, isso eu acho que fez total diferença. Nós passamos, se não me engano, quase que 5 dias com eles direto, né? Então, desde a sala do jantar, no hotel, no aeroporto. Então, são situações de luz diferentes, situações de ambientes com som diferente. Então, tudo você tem que se adaptar muito rápido, não tem tempo, porque é ali, é o momento. Sim. Se você fez, se não fez, não vai. Vamos refazer essa cena, vamos recolocar. O senhor falou isso, pode falar novamente? Não. E a gente teve ali várias histórias, ele mostrando coisas dos netos, dos filhos, falando sobre o churrasco brasileiro, enfim, muitas curiosidades aí. Uma coisa que a gente não tem que deixar de fora é que você estava totalmente estabilizado, a sua vidinha lá, né, bem tranquila, em São Paulo, e veio para cá cursar a Escola de Missões. Qual foi o seu maior aprendizado durante esse ano? Na verdade, assim, desde que a minha caminhada começou, vem tendo algumas reviravoltas, né? Então, eu desde criança fui cristão, participei, congregava e tudo mais, mas durante ali a minha adolescência e parte da juventude não era alguém que de fato tinha entregado a vida a Jesus. E aí, quando eu decido entregar esse controle nas mãos dele, começam as reviravoltas, né? Então eu já era formado, tinha uma dificuldade de me colocar no mercado, e aí entro, começo a crescer, e aí quando eu já muitos anos estabilizado, o Senhor me move para a área do audiovisual. Então não foi algo por aptidão ou por um desejo, mas assim, foi por uma direção de Deus mesmo. E aí eu cresço mais, estabilizo, tenho uma produtora e tudo mais, e aí o Senhor me manda para Campina Grande. Nós literalmente queimamos todos os bois e as carroças, essa era a instrução. O pessoal, puxa, mas por que você não deixou funcionando? Não, a instrução era essa, era vir nesse tempo, né?
Existiam possibilidades incríveis para 2024, mas nós sabíamos que esse era o tempo para estar aqui, e aí eu venho para cá, e aí o Regan tá aqui, enfim, essa é um pouco da história da minha vida. E aí o Senhor vem trabalhando isso ao longo dos anos, então aqui esse ano em Campina Grande é meio que a continuação desse aprendizado de confiança, de fé, de se entregar mesmo aos planos do Senhor, se deixar ser moldado independente da geografia, independente da cultura, das circunstâncias. Então a gente veio para cá, estamos aqui com a família inteira, me formei na Escola de Missões e no próximo ano também estarei aqui em Campina Grande seguindo essa instrução. Que coisa boa, Will. Pra gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura, aquele livro que, ao seu ver, é imprescindível para qualquer cristão e para que as pessoas que estão nos acompanhando percebam um pouco assim que atrás das nossas decisões a gente sempre tem lições, sempre tem leitura, sempre tem um meio que o Senhor vai falando com a gente, né? Até pegando o gancho aí um pouco dessa minha história, eu acho que o livro-chave da minha vida aí, principalmente desse início de caminhada, seguindo o plano de Deus para sua vida, se não me engano, eu sempre me confundo com o planos, propósitos e práticas. Sim. Mas é esse primeiro que fala muito sobre a questão do propósito, né, do se conhecer. Eu acredito muito que à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, mais a gente vai se conhecendo nós mesmos, né? Às vezes nós queremos entender o nosso propósito e ficamos tão batendo nessa tecla, quando basta você conhecer mais dele, aí você vai entender daquilo que você quer para a sua vida, né? Acho que o maior fracasso é você não ser aquilo que você chamou. O maior fracasso é você não ser aquilo que ele te chamou para ser. Sim. E às vezes até ter sucesso nisso e achar que, puxa, não, isso é tudo que ele tem para mim. Quando na verdade, quando você segue o propósito, você se encontra nele, é ali onde você vai ser pleno, você vai desenvolver as suas habilidades e ser quem Deus te chamou para ser. Muito bom. Pois é, você aproveita a dica aí, já procura uma das nossas lojas Verbo Shop, ou então acessa verboshop.com.br e garanta o seu. Will, muito obrigada pela sua participação no Verbo Online de hoje. De fato, foi uma conversa muito agradável e a gente fica muito honrado de comentar um pouquinho sobre esse documentário que a gente já acredita que é mais um grande sucesso das produções do Verbo da Vida, né? Amém. Eu que agradeço o convite e você que está nos assistindo aí, não deixe de acessar o seu app da Luminar e assistir os episódios. Eu tenho certeza que você vai ser ricamente edificado por esse documentário. Obrigado, Gê. Valeu! O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui e declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.